Você mora junto com seu parceiro, divide as despesas, constroem uma vida juntos e você não tem isso formalizado no papel? Atenção! Descobrir depois qual regime de bens pode ser uma surpresa e nem sempre agradável. Muitas pessoas acham que o simples fato de morar junto com alguém não gera repercussões jurídicas, não altera as questões patrimoniais, sociais, econômicas, que o direito não estaria preocupado com as consequências deste relacionamento. Afinal, ele não foi formalizado. Se você pensa assim, você está equivocado. Assiste esse vídeo até o final. Ele é breve e muito esclarecedor. Meu nome é Cristiana Gomes Ferreira, sou especialista em Direito de Família e Sucessões e toda semana, nas quintas-feiras, eu posto um vídeo aqui sobre um assunto que pode interessar muito você. Então, se você gosta de assuntos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe para que a gente possa seguir ajudando, informando cada vez mais gente. Vamos começar com o básico. O que é uma união estável? A união estável nada mais é do que um casamento sem contrato. Se a união é duradoura, pública, contínua e com intuito de constituição de família, o Estado caracteriza este relacionamento como uma união estável. Intuito de constituição de família não significa que o casal tem ou quer ter filhos. É aquele intuito, aquele ânimos de como se o casal vive como se casados fossem. Para eles é indiferente o fato de eles terem uma certidão de casamento ou não. Eles já se apresentam socialmente para sua comunidade, para os seus amigos em comum, como marido e mulher. Além disso, essa união tem que ser pública. As pessoas sabem que aquele casal naturalmente está vivendo como se casados fossem. Existe a necessidade de uma continuidade. Claro que rupturas podem acontecer. Isso é natural e inerente a muitos relacionamentos afetivos. Mas a continuidade e a estabilidade devem estar presentes naquele relacionamento. O que muita gente se espanta é que a união estável, para assim ser caracterizada, depende tão somente da presença destes elementos que a caracterizam. Ou seja, eu não preciso formalizar esta união estável no papel. Tanto faz ela estar formalizada ou não, os efeitos jurídicos vão acontecer sem que o casal queira, muitas vezes, sem que o casal saiba. E daí, remediar essa situação pode ser muito pior. O que eu sempre sugiro para os casais que acham que estão vivendo uma união estável? Eu sempre digo, olha, se vocês acham que tem uma união estável, é porque muito provavelmente vocês têm. Porque até aqueles que acham que não têm, geralmente têm. Então vejam só, é cômico, pessoal. Basta os requisitos estarem ali. E eles são subjetivos relativamente. Porque via de regra, existe um elemento que é fatal para a detecção de uma união estável, que é a coabitação. Se eu estou morando com meu parceiro, com a minha parceira, muito dificilmente essa relação não será caracterizada como uma união estável. E se eu moro separado do meu parceiro, da minha parceira, ainda assim pode ser uma união estável. Mas daí é muito mais difícil. Verdade é que a união estável se equipara ao casamento. O ordenamento jurídico brasileiro não vê diferenças hoje em dia entre a união estável e o casamento. Os efeitos de um divórcio ou de uma dissolução de união estável são os mesmos. Os efeitos lá da sucessão, quem herda, como herda, são exatamente os mesmos. Se tem uma diferença que eu possa citar para vocês, é o Estado Civil. Enquanto que hoje o Estado Civil da união estável não se altera, a pessoa continua sendo solteira ou divorciada, se ela já se divorciou, no casamento eu passo a ser casado. Se eu já me divorciei de alguém e eu me caso novamente, o meu Estado Civil volta a ser de casado. Na união estável, ele segue sendo aquele Estado Civil anterior, embora eu já deva me qualificar como vivendo em união estável. Isso vai assegurar muito mais os meus direitos e os do meu parceiro. Vamos agora aos efeitos. Número 1, regime de bens. Se você não faz nada, você passa a viver uma união estável e nada formaliza, o regime aplicado será o da comunhão parcial de bens, que é o regime arroz e feijão no Brasil. É o regime legal. Por que é legal? Não é porque ele é divertido. É legal porque é o regime que a lei aplica. Então, se eu nada faço, se eu fico inerte na escolha do regime, o regime vai ser o da comunhão parcial, que dispõe que todos os bens adquiridos na constância da união estável, de forma onerosa, ou seja, aqueles bens que eu compro, que o meu companheiro compra, se comunicam a proporção de metade para cada um. Agora, se eu não comprei aquele determinado bem, se eu ganhei de herança, se foi
doado, ou seja, se eu recebi, se ele entrou na minha esfera patrimonial, mas eu não adquiri, eu não empreguei recursos, então ele não se comunica com o do meu companheiro, da minha companheira, tá bem? Imóvel financiado, por exemplo, se eu já paguei a entrada antes de conhecer o meu companheiro, paguei a entrada, paguei algumas prestações e nós passamos a morar juntos, aquelas prestações continuamente pagas enquanto nós estamos juntos, elas serão rateadas à proporção de metade, metade, numa eventual dissolução de união estável. E daí, depois de 10 meses, o meu companheiro sai de casa, eu sigo pagando as prestações de financiamento, aquelas lá já não comunicam, mas tão somente aquilo que foi pago naquele recorte de tempo dos 10 meses em que ele ficou morando comigo. Está claro para vocês? Então, tudo que for onerosamente adquirido por ele ou por mim, a gente divide de forma igualitária via de regra. Se esse regime não faz sentido para você, fique tranquilo. A boa notícia é que dá para mudar o regime a hora que você quiser. E numa união estável não precisa nem entrar com uma ação judicial. Basta procurar um advogado especialista no direito de família e alterar as regras do jogo lá no tabelionato de notas diretamente. Agora, você pode, desde o início, escolher um regime que melhor lhe garanta os seus direitos, os seus deveres, os seus interesses e o do seu companheiro, através do contrato de convivência, que pode ser feito também a qualquer momento. Neste contrato de convivência, o casal pode eleger o regime que quiser. Ainda que queira o da parcial, eles podem trazer outras regras para o relacionamento também. Ou então, adequar outro regime, como o da separação total de bens, o da comunhão universal, ou aquilo que eu mais gosto, que é mesclar regimes de bens diferentes. Como, por exemplo, a comunhão parcial para determinados bens, como bens imóveis, por exemplo, e a separação total, em relação a dinheiro, aplicações, a carros. Então a gente pode sempre sentar com o especialista em direito de família e averiguar o que convém àquele casal, o que tem total relação com aquilo que eles desejam, que eles querem, que eles almejam. Muito comum é, num pacto antinupcial, o casal eleger o regime da comunhão parcial, excluir empresas, pessoas jurídicas, porque eles não querem que o patrimônio das suas empresas que eles possuem com sócios, com terceiros, com quartos, comunique numa eventual dissolução de união estável, dentre diversas outras possibilidades aí que existem. Para finalizarmos aqui o assunto de regimes de bens, que é só um parênteses, eu vou trazer uma analogia muito interessante. É como se quando eu passasse a viver uma união estável, eu ganhasse de presente do Estado uma camiseta tamanho único. Eu posso fazer o que com esta camiseta? Eu posso customizá-la como um abadá de carnaval, sabe? Cada um faz o que quer. Ou mantenha ela como está, ou coloca alguns artefatos, coloca cores, faz recortes, muda o design, faz aquilo que lhe faz bem, aquilo que serve aos seus anseios e que tem a ver com seus projetos, com aquilo que a pessoa quer realmente carregar no seu relacionamento. Falamos sobre os regimes de bens. Agora, número 2, eu quero falar com você sobre contrato de união estável, o contrato de convivência que eu citei aqui no comecinho do vídeo. O contrato de convivência, pessoal, é o documento através do qual eu vou escolher o regime de bens que vai se aplicar e vou trazer todas as outras regras que fazem sentido para o meu relacionamento. Posso falar sobre como será o rateio das despesas familiares, sobre como vai ser uma eventual dissolução de união estável, se o casal vai querer se submeter a sessões de mediação, a sessões de acompanhamento psicológico. Posso eleger quem fica no imóvel caso haja ruptura e por quanto tempo, como será feita a venda dos bens. Eu posso tratar de absolutamente tudo, inclusive falar sobre sucessão do meu companheiro, da minha companheira. É verdade, eu posso dizer neste documento que se nós, por exemplo, tivermos filhos, eu não quero herdar nada do meu companheiro e vice-versa, que é a famosa cláusula de renúncia à concorrência sucessória, que está super em voga e que pode ser feita lá no contrato de convivência. Eu conheço um casal que ficou junto por mais de 20 anos. Quando chegaram aqui no escritório, eles me disseram que não tinham documento formalizando a união estável. O que aconteceu? A briga foi gigantesca, durou anos e anos, porque cada um tinha uma expectativa em relação ao término. Ela imaginou que receberia uma indenização patrimonial pelo tempo que se dedicou à família. Ele não concordou. Isso poderia estar lá no contrato de convivência. E o resultado foi um desastre. Anos de briga, muitas despesas e o fim de uma relação que podia ter se transformado. Pense no contrato de convivência, contrato de união estável,
como um contrato de seguro do relacionamento. Eu talvez nunca tenha que usar ele, tomara que não, porque é o que a gente quer. Todos nós queremos fazer escolhas e que essas escolhas se revelem acertadas a longuíssimo prazo. Mas se eu tiver que usar esse documento, ele com certeza vai evitar catástrofes. Assunto 3. Término da união estável. A dissolução de uma união estável segue as mesmas regras que o divórcio. Pode ser feita de forma extrajudicial quando há consenso ou judicialmente quando há litígio, quando há questões que são contrapostas por cada um dos membros e acabam degenerando na necessidade do ajuizamento de uma ação judicial para partilha de bens, pensão de alimentos, ou aos filhos, ou entre si, e diversas outras causas aí de batalhas judiciais no contexto de uma dissolução de união estável. Mesmo quando há filhos menores de idade, se o casal estiver de acordo, tudo pode ser feito consensualmente. Basta que as questões relativas às crianças sejam homologadas judicialmente e a partilha, então, possa ser feita em tabelionato de notas, o que evita largamente custos com emolumentos e tempo, porque, afinal, qualquer medida que seja feita judicialmente tende a ser mais demorada do que uma medida feita extrajudicialmente. Quem vai lhe dizer o caminho possível e qual a rota ideal é um advogado especialista em direito de família, que deve ser acessado e deve lhe assessorar neste momento. Por mais simples que a questão pareça, porque lá na frente ela pode não ser tão tranquila quanto parecia e você estará lá de mãos dadas com alguém no início ao fim dessa jornada. Importante, se a união estável não foi formalizada e o casal está querendo dissolvê-la, pode ser bem complicado, em alguns casos, ter que provar aquela união estável. Imagina que o companheiro está dizendo que a união estável iniciou lá em 1997 e a companheira diz que não, que iniciou somente no ano 2000, que naquele período eles tiveram um namoro. Tudo bem, mas qual é a realidade que prevalece? Porque cada um vai levar a sua verdade para o judiciário. O juiz vai ter que analisar as provas para verificar se realmente, primeiro, aconteceu aquela união estável e, se aconteceu, de quando até quando, qual o termo inicial da união estável, quando que o casal passou a coabitar, ou mesmo sem coabitar, a manter uma relação semelhante a uma relação de casamento e quando que ele deixou de morar junto. Porque é no momento que cessa a coabitação que os efeitos da união estável também terminam. Por exemplo, se eu saio de casa no mês de agosto de 2025 e adquiro um imóvel em agosto de 2026, este imóvel ele não irá ser objeto da partilha, porque ele foi adquirido depois. Pode ter sido comprado 1 ano depois ou 3, 4, 5 meses depois. Ele já não compõe a partilha de bens da dissolução daquela união estável. Então, pessoal, não esqueçam, sempre documentem a união estável. É importantíssima a existência desse contrato de convivência que vai servir como uma verdadeira bússola do relacionamento, no que diz respeito ao início, ao meio e vai nortear o fim, se ele efetivamente um dia acontecer. Número 4, união estável e herança. Não é novidade que eu vou dizer, mas o companheiro e a companheira herdam da mesma forma que o cônjuge. Hoje, o artigo 1829 do Código Civil se aplica tanto ao casamento quanto à união estável. O artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão do companheiro, foi julgado inconstitucional. Então ele não existe mais. A gente trabalha somente lá com o artigo que fala da sucessão do cônjuge, aplicando essas regras à sucessão do companheiro. Agora, olhem só que transtorno quando o casal não formaliza sua união estável. José e Maria nunca formalizaram sua união estável e não tiveram filhos. O José tinha filhos anteriores do primeiro relacionamento e a Maria tinha uma filha também de um relacionamento anterior. José vem a morrer e os filhos do José negam aquela união estável. Dizem que eles jamais mantiveram uma união estável. E a Maria tem que entrar com uma ação judicial para provar que existe ali naquele contexto, que existiu naquele contexto, melhor dizendo, uma união estável, com todos os requisitos que a caracterizam. Vamos agora de perguntas e respostas? Vocês adoram e sempre pedem aqui nos comentários. Cristiana, união estável é a mesma coisa que namoro qualificado? Qual é a diferença? Não, união estável e namoro qualificado são substancialmente diferentes. No namoro qualificado, ou seja, aquele namoro que é mais que um namorico, mas que não é uma união estável, não existe a conotação de constituição de família.
O casal ainda não vive como se fossem casados, eles têm um namoro sério, um namoro com intenção, mas eles projetam para o futuro aquele desejo de viver como se casados fossem. Mas se eles morarem juntos, daí realmente a gente está entrando numa outra esfera e muito dificilmente o casal não vai estar vivendo uma união estável. Daí a importância do contrato de namoro, que eu vou falar num próximo vídeo, siga me acompanhando aqui. Cristiana, se eu moro junto e tenho filhos, isso conta como união estável? Com certeza. A existência de filhos, embora não faça prova da união estável, ela é um indício importante. Se o casal mora junto, então, a dúvida praticamente fulminada. Este casal vive uma união estável em toda a sua essência. Eu posso mudar o regime de bens da união estável? Sim, o regime de bens da união estável pode ser mudado a qualquer momento. Não esqueça, se você não escolheu um regime de bens, se você não formalizou a sua união estável, já existe um regime se aplicando que é o da comunhão parcial de bens. E você pode escolher outro regime, ou escolher pela primeira vez, melhor dizendo, um regime a hora que você quiser, lá no tabelionato de notas. Da mesma forma, se você já escolheu um regime antes, como por exemplo da separação total, se arrependeu e quer mudar o regime, você e o seu parceiro ou parceira podem alterar o regime no tabelionato de notas. A partir do provimento do CNJ de 2024, essa possibilidade existe. Hoje o casal não precisa entrar com uma ação judicial para mudar o seu regime de bens. Se o meu companheiro morre, mas nós não formalizamos uma união estável, eu tenho direito à herança? Certamente, se vocês viveram uma união estável e todos os requisitos de publicidade, continuidade, intuito de constituição de família estavam ali presentes, você tem direito à herança sobre aqueles bens que a lei determina, reconhece que você herda. Mas para isso você vai ter que reconhecer a união estável através de um procedimento chamado reconhecimento de união estável pós-mortem, que vai ser feito ou em tabelionato de notas ou judicialmente. Lembrando que se um dos herdeiros discorda da existência da união estável ou do período que ela durou, vai acabar sendo uma batalha judicial. Se você chegou ao final desse vídeo, eu tenho certeza que não foi por acaso. Você deve encaminhar este vídeo para alguém que está precisando ouvir essas informações. Aquela pessoa que passou na sua cabeça agora, ela provavelmente está precisando assistir esse vídeo. Vamos continuar conversando aqui nos comentários, dê o seu like, se inscreva no canal, me chama no Instagram que eu vou adorar conversar com vocês. E não se esqueça que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal.